Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Sirlene, professora de língua portuguesa. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 74 de língua portuguesa para o sexto ano. Na aula de hoje nós vamos estudar um tipo de texto chamado blog. E os objetivos para a nossa aula são conhecer esse gênero textual, esse tipo de texto, e reconhecer as características desse tipo de texto. Eu peço que vocês separem o material para a aula, peguem o caderno de português, lápis, caneta, borracha na mão. Caso vocês queiram anotar alguma coisa, vocês têm o material. Não precisa sair desesperado aí correndo no meio do vídeo, tá bom? Pessoal, talvez a palavra blog vocês nunca tenham ouvido, não saibam nem o que é, né? Então, a prof vai dizer para vocês o que é um blog. Então, a palavra blog, primeiramente, nós precisamos compreender que ela é uma abreviação de uma palavra inglesa, né, que se chamava weblog, e essa palavra se originou da união, né, da junção das duas palavras. Web, que quer dizer teia, e log, que quer dizer diário de bordo. Tá? Então, o que é um blog? É um texto digital, vinculado na internet, que serve como um meio de comunicação virtual. O que as pessoas escrevem no blog? Ele é muito parecido com um diário. Nós já tivemos uma aula falando do diário, né? Mas o que é o diário? O livrinho que você pega lá e escreve à mão, a caneta, a lápis. O blog não. Você escreve lá no computador, né? É virtual. E o que eu escrevo no blog? Vamos supor que eu fosse criar um blog para mim, né? O que eu vou escrever lá? Informações pessoais minhas, né? Aquilo que eu gosto, meus sentimentos, minhas experiências. Ou, de repente, eu posso fazer um blog voltado para um tema específico, né? Vou falar só de esporte, só de música, só de livro, por exemplo, tá? Por isso que existem diversos tipos de blogs. Tem aqueles blogs pessoais, né, que é muito parecido com um diário. Tem os blogs literários, tem os blogs artísticos que os artistas fazem, ou sobre moda, como eu falei, diversos assuntos, né? Educação, notícias, tem os blogs profissionais também, entre outros tipos, né? Não tem uma definição de quantos tipos, é infinito, cada um pode criar o seu. Eles podem conter imagens, músicas, vídeos, né? Por isso ele é um tipo de texto que ele é ao mesmo tempo verbal e não verbal, né? Nós já aprendemos que existe a linguagem verbal, aquela que utiliza a palavra como forma de comunicação, e existe a linguagem não verbal, aquela forma de comunicação que não utiliza palavra nenhuma, nem falada, nem escrita, ou é imagem apenas, ou é cor, ou é expressão facial. Tá? A interação no blog é a principal característica desse tipo de texto, porque você, leitor, ou você que vai visitar o blog, pode participar escrevendo a sua opinião, sua crítica, fazendo comentários sobre os artigos que estão ali postados, ok? Quanto ao tipo de linguagem que vai ser usada lá na escrita do blog, né, se é formal ou informal, coloquial ou mais informal ou não coloquial, né, vai depender do tipo de blog que vai ser criado, com que objetivo vai ser feito, qual vai ser o público-alvo, né? Dependendo de todas essas circunstâncias, vai ser escolhido o tipo de linguagem, ou mais formal ou mais informal. Se eu vou criar um blog profissional, por exemplo, que tipo de linguagem que vai predominar? Formal, né? Eu estou mostrando a minha profissão, de repente minha empresa, meu trabalho. Se é um blog pessoal, vou conversar com o povo, com a galera, eu posso usar uma linguagem mais informal. Então, o tipo de linguagem a ser utilizada depende do público-alvo e do tema, ok? A estrutura do blog, o que tem lá no blog, né? No blog. Então, as postagens, elas aparecem em ordem cronológica, né? Da mais recente para a mais antiga. Muitas vezes, se o blog é muito antigo, elas estão divididos lá em meses e anos de publicação.
O ambiente virtual é personalizado, por isso que não existe uma estrutura fixa, um blog diferente do outro, com cor diferente, com distribuição de imagem diferente, distribuição de notícias e artigos de forma diferente, porque cada um personaliza e faz o seu jeito, né? Há um cabeçalho no qual está indicado o nome do blog, pode ter um breve resumo sobre o assunto, o autor saber o que ele vai encontrar, né, naquele blog. Os artigos dos blogs, eles podem ser assinados pelo autor e abaixo de cada postagem vai sempre ali aparecer, como eu falei para vocês já aqui em cima, né, a data e o horário em que aquele artigo foi publicado, tá? E aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês. Então, esse é o blog da educação, né? E aqui vocês podem ver, né, as categorias. Você vai acessar, vai clicar aqui para ler os artigos. Olhem só o que eu falei para vocês, né? A data da postagem, por exemplo, esse artigo aqui, Jogo dos Pares, foi postado há 8 meses atrás. A plataforma digital, 1 mês atrás. O dia a dia da leitura da secretaria, todo dia é hora de brincar, 2 meses atrás. Então, aparece ali a data da postagem. E como eu falei para vocês, a estrutura, a escolha do tipo da letra, da cor, né, dos desenhos, é feito de acordo com o autor. O autor criador do blog é que vai fazer isso, tá? Mais um exemplo para vocês, esse aqui se chama Conduta Literária. Lembra que a prof falou que o blog tem vários assuntos e vários tipos? Esse aqui fala apenas de livros, né? Então, aqui tem alguns livros que estão sendo postados. Aqui a prof cortou porque era muito grande, a imagem não aparece a data, né? Mas se vocês pesquisarem, vai ter ali a data de publicação, igual esse aqui, ó, que apareceu a data de quando foi postado esses artigos, né? Mais um exemplo, estão vendo que a estrutura é sempre diferente, né? Todos têm um cabeçalho, o nome do blog, né, as categorias, mas a estrutura é sempre diferente. Ó, esse centralizou, deixou um desenho aqui, cor para lá e cor para cá. Esse aqui deixou o nome no cantinho, colocou as abas aqui em cima. Esse aqui as abas estavam aqui embaixo. É isso que eu falei para vocês, que a estrutura cada um faz como gosta, né? Como acha mais interessante, ok? E esse aqui é português prático, é dicas de português. Até acessei, é bem interessante. Resumindo então, gente, o que é um blog? Qual o objetivo? Que vocês saibam que existe esse tipo de texto, né? Para que ele serve? E o principal, pessoal, o que é que nós estamos que estar bem antenados e cientes? Que hoje, devido à tecnologia, a fluidez das informações, né, a rapidez das informações e da criação de coisas novas é extraordinária. Por exemplo, quando eu falei para vocês que quem sabe vocês nunca ouviram falar de um blog. Pode ser. Por quê? Porque o que está na moda hoje, 2021? O vlog, com V. Então, o que aconteceu com o blog, que era esse texto parecido com o diário, que era escrito, foi substituído pelo vlog, que é composto por vídeos. E quem sabe amanhã ou depois, ano que vem, não sei, o vlog vai ser substituído por outro tipo de texto. Então, a nossa língua portuguesa é assim, ela é viva, né? Palavras novas são criadas diariamente, outras são, né, deixadas para o lado, caem em desuso. Tipos de texto que hoje são interessantes para o jovem, que fazem sucesso com o jovem, que está na moda, por assim dizer, amanhã ou depois é esquecido, ninguém lê mais. O blog, por exemplo, é difícil, pessoal, vou contar para vocês, achar um blog que hoje ainda esteja em funcionamento, que tenha postagens recentes, porque como eu disse para vocês, né, até deixei em verdinho aqui tudo que eu estou conversando com vocês. A tecnologia, a internet, as redes sociais, ela revolucionou o processo de comunicação na atualidade no mundo, né? Hoje não se tem mais fronteira para a informação. Tudo é muito rápido. E aquilo que é interessante hoje, pode ser que amanhã não seja mais e que deixa de existir. E é assim mesmo que funciona.
tá? Isso a gente tem que ter bem ciente, ok? Então, o que é um blog mesmo? É um gênero de texto digital, é um texto, gente. Por quê? Porque ele comunica algo, ele passa uma mensagem, ele tem uma intenção comunicativa. Onde ele é publicado? Lá na internet, né? Um meio de comunicação virtual, por exemplo. É bem semelhante ao diário, né? A pessoa pode fazer um blog pessoal, contando um pouquinho da sua vida, os sentimentos, né? As atitudes que gosta, que não gosta, por exemplo. E tem também os blogs profissionais, que as pessoas fazem para divulgar a empresa, a profissão, por exemplo. Os blogs com temas específicos, como eu mostrei para vocês, tinham de língua portuguesa, outro só de livro e outro que era profissional, ali o da educação. Vou até voltar e mostrar para vocês, ó. Blog da educação. Aqui era de um município, de uma prefeitura. Então, esse era um blog profissional, para divulgar, né, aquilo que era feito na cidade relacionado à educação. Conduta literária, pessoal e não pessoal ao mesmo tempo, porque a pessoa que vai criar vai ter suas preferências de livros, né, aquilo que vai criar. E aqui o português prático com tema específico, apenas postagens de dicas de língua portuguesa. E os escritores dos blogs são chamados de blogueiros, que são os autores, né, que podem divulgar informações pessoais e profissionais também, tá bom? Então, reforçando, é um tipo de texto que hoje a maioria já quase não conhece mais devido a essa rapidez, né, essa revolução tecnológica que nós temos. Beleza, pessoal? Eu agradeço a atenção de vocês que me acompanharam até aqui. Lembrando, tem sempre uma atividade para vocês fazerem sobre esse assunto e a gente se vê numa próxima aula. Muito obrigada, até mais. Tchau, tchau.